Boa noite, irmãos e irmão. Vamos então continuar hoje com os capítulos, a leitura de Jó, do livro de Jó. Eu tinha parado no capítulo 9, que era o terceiro discurso, quer dizer, a terceira resposta de Jó, que era a resposta a Bildad, um amigo dele, o segundo amigo dele. E hoje, a gente, no capítulo 10, vamos ler o pedido que Jó faz a Deus. Na verdade, ele faz perguntas a Deus. A gente vai ver lá que ele está se perguntando por que Deus está fazendo tudo isso com ele, né? Obviamente que ele não sabe que é um desafio que Deus lançou ao diabo. É que é por isso. Nós vamos orar. Então, Senhor, eu te agradeço por esses momentos. Eu te peço agora a tua unção, que você possa agora falar através da minha boca, me iluminar, me guiar dentro da tua palavra, especialmente também dentro dos comentários que eu vou fazer, que esses comentários venham realmente do teu coração e não do meu. Vou colocar à tua disposição meu espírito, minha inteligência, minha boca e língua, para poder expressar a tua vontade e os teus pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar a ler, hein? Estou cansado, o capítulo 10 do livro de Jó. Jó falando para Deus. Estou cansado da minha vida, vou me queixar abertamente. Ele está falando para Deus, agora eu vou me queixar, Senhor. Eu quero expressar o que está aqui no meu coração. Minha alma amargurada precisa se expressar. Ele está tão assim, ele precisa falar com Deus como se fosse um pai, né? Porque Deus é um pai. Direi a Deus, não apenas me condenes, diz-me que acusações tens contra mim. Qual vantagem, que vantagem tens em me oprimir? Por que me rejeitas, se sou obra das tuas mãos? Tem realmente às vezes coisas que a gente não entende, hein? A gente fala, mas por que acontece tudo isso se é Deus que está no controle de todas as coisas? É ali Deus estava no controle de todas as coisas, porque ele tinha permitido ao diabo fazer tudo isso com Jó. Então só que ele tinha proibido ao diabo a tentar a vida do Jó. Então ele continuava realmente no controle de todas as coisas na vida de Jó. Por que me rejeitaste, se sou obra das tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Aí ele fala, tem lá todos esses perversos, esses ímpios que estão fazendo as maldades deles, eles estão sãos, estão correndo, rindo. Você está nem aí, nem ligando. Mas não é bem assim, não. Tua vida é tão breve como a nossa. Ele fala, mas Deus, a tua vida é tão breve como a nossa, vive tão pouco como um homem, que precisa sem demora investigar minha culpa e procurar meu pecado? Você tem muito tempo, me deixe viver. Não me castiga assim. Embora saibas que não sou culpado, porque Jó sabe que ele é reto. E Deus faz isso com Jó justamente porque ele era o homem mais reto que ele encontrou. O diabo não conseguia fazer nada com ele, porque de tão reto que Jó era, Deus tinha colocado uma cerca, um muro em volta dele, todos os bens dele, que o diabo não podia tocar em nada dele. Isso estava irritando o diabo. Ele tinha falado ao diabo, não, me deixe. Então, a tentar destruir as conquistas dele, destruir a família, os filhos dele, você vai ver que ele vai te renegar, que ele vai te amaldiçoar. E aí Deus permitiu. Só que ele não está sabendo disso, é claro, o Jó. Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me das tuas mãos. Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, e no entanto me destrói por completo.
Lembra-te de que do barro me fizeste. Acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Aí ele está falando para ele, bom, você me fez do barro. Você já quer me fazer voltar para o pó, então você já quer que eu morre? Você já quer que eu morro? Por que então? Lembra-te de que o barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção. É você que me concebeu, hein? E me moldaste no ventre materno da minha mãe. É você que me criou, me moldou. Então, me deixe viver. Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Ou como ele descreve de uma maneira realística, hein? A gente às vezes não se dá conta que a gente é fruto realmente de um milagre. Que não há natureza, né, que possa colocar tendão em cima dos ossos, pele em cima dos músculos, e fazer bater o coração. Isso não é uma coisa natural. É um milagre, hein, da vida. Aí ele descreve isso muito bem. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção era me vigiar e, se eu pecasse, não perdoar a minha culpa. Isso é real, o que ele está falando. Na verdade, a real intenção hoje de Deus é nos salvar do pecado, né? Já que ele deu o filho dele para se sacrificar e morrer no nosso lugar. Mas, efetivamente, a gente nasce no pecado por causa de Adão. Deus ele está vigiando a gente. Como ele está falando, teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção era me vigiar. E se eu pecasse, não perdoar a minha culpa, o que é real mesmo. E mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e de sofrimento. Eu esqueci um. E não perdoar minha culpa. Se eu sou culpado, pior para mim, óbvio, hein? E mesmo que eu seja inocente, não posso manter minha cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Porque realmente quem reconhece que Deus é Deus, sabe que não é isento de pecado, hein? Não pode, porque a gente não pode se comparar a Jesus Cristo nem a Deus, que eles são puros, hein? Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim teu imenso poder. É verdade, se a gente quer ser prepotente, logo, logo Deus nos deixa bater a cabeça para a gente acordar e ver que a gente precisa dele. Que, através da nossa prepotência, a gente não vai conseguir ir em lugar nenhum. Repetidas vezes, depois contra mim, sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas com um exército após o outro. Isso realmente ele faz quando ele quer nos resguardar. Porque quando ele vê que a gente vai por nossas próprias pernas, e que a gente vai em direção do abismo da condenação eterna, aí ele faz exatamente o que ele faz. Tu manifestas contra mim teu imenso poder. É repetidas vezes depois contra mim. Sobre mim derramaste a tua ira crescente e me atacas com um exército após o outro. Por que então me tiras do ventre da minha mãe? Porque ele não está entendendo por que ele faz isso. Deus faz isso para nos salvar, justamente, para não nos deixar andar no abismo. Porque
como ele está falando aqui, que repetidas as vezes, ele depois contra ele, apesar de Deus, no capítulo 1, falar que ele é íntegro e justo, o Jó. Mas mesmo assim a gente vê aqui que apesar de Deus saber que Jó é íntegro e justo, ele sempre encontrou falhas nele. É por isso que Jó falou repetidas vezes, você depois contra mim. E sobre mim derramasse a tua ira crescente, me ataques com exército, me atacasse. Então ele está falando no passado. Hein? Então isso quer dizer que a gente nunca, ele reconhece que mesmo que ele foi justo, Deus sempre o repreendeu para o manter no caminho da justiça. Isso a gente tem que se deixar corrigir, se deixar repreender, porque senão a gente se desvia do caminho da justiça. É assim, Deus sempre nos encontrará justo, porque Ele nos justifica através disso, nosso comportamento obediente. Por que então me tiras do ventre da minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido. Iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias, por favor, deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio antes de partir para a terra da escuridão e das densas sombras e para nunca mais voltar. Você vê, naquela época, quando não tinha tido o sacrifício de Jesus, qual era a visão do Sheol, hein? Que era a morte, mas não a morte eterna, que era a passagem, a espera, na verdade. Porque eles não iam no reino de Deus ainda. Como a gente hoje, através da aceitação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, quando a gente aceita Ele como Senhor, a gente já põe os 2 pés no reino. A gente já é salvo. E a gente já desfruta da autoridade, do poder de Deus delegado a Jesus, que a gente tem através do Espírito Santo. Hein? Então, naquela época, não. Jesus não tinha se sacrificado. Ver a visão da passagem que eles tinham. Eles viam para aquele povo, para o ser humano naquela época, a morte era uma coisa sombrio, hein? Você vê, ele fala, resta-me apenas alguns dias. Por favor, deixe-me em paz para que eu tenha um instante de alívio antes de partir para a terra da escuridão e das densas sombras. Hoje a gente imagina isso somente para quem não é salvo. Mas naquela época era para todo mundo. Era as trevas mesmo, porque eles ainda precisavam ser julgados. Então todo mundo já era pré-julgado e depois esperava o julgamento final, hein? Para ser julgado em relação aos seus atos. Hein? Bom, hoje a gente é julgado em relação à nossa essa crença em acreditar em Jesus Cristo e seguir os passos de Jesus. Então, se a gente segue os passos de Jesus, a gente já é perdoado, hein? A condição que a gente se arrependa. Óbvio. É uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Veja, isso não somos nós, não é o homem que está falando. Quando ele explica aqui como que era a morte para o pessoal antes de ter a Jesus Cristo para nos resguardar, nos salvar, era bem... o ser humano não tinha muita esperança. Hein? Veja a descrição da morte. É uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem. Isso, um justo que está falando isso. Onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Aí a gente vê a resposta de Zofar a Jó.
Aí os três amigos estão lá com Jó, e um após o outro está argumentando, hein? Está contra-argumentando as falácias de Jó, hein? As falas de Jó. Agora o terceiro amigo que veio o encontrar, o Zofar. O Zofar então vai responder a Jó. É agora que as coisas realmente começam, através de Zofar, a gente vê que esses amigos, eles já... Zofar, na verdade, ele já está escutando a terceira ou quarta vez, hein? O terceiro discurso do Jó, a terceira manifestação de Jó, Zofar já escutou também as duas outras, hein? Ele veio junto com os outros amigos. Então a gente vê que mais... O primeiro amigo, ele estava muito tenro com Jó. Meu amigo, tá difícil, sim. O segundo já estava meio acusador, hein? Sem crer muito na inocência de Jó. A gente vai ver aqui que esse aí, então, ele já está acusando o Jó de ser um ímpio, é quase um ímpio, hein? Você vê que a amizade é como que eles tratam o Jó, que eles conhecem de longa data, hein? São os melhores amigos dele. Então a gente imagina que conhece de longa data. Eu não estudei em relação a isso, mas imagino. Então Zofar, de Naamá, respondeu a Jó: não haverá resposta a esse torrente de palavras? Para de falar, está dispensando muitas palavras. Uma pessoa inocentada só por falar muito, você acha que falando a Deus que ele te fez, argumentando, você acha que ele vai te desculpar por isso? Ele te acha culpado, mas pode falar, não a quantidade de palavras que vai mudar alguma coisa. Uma pessoa será que é inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Olha, já está falando que ele está zombando de Deus, hein? Vê como ele vira as coisas. Ele não está acreditando que Jó era realmente reto. Ele está falando para Jó, você mostrou uma cara que você não é, porque Deus te conhece. Você vê agora, ele está te punindo. Porque está falando, quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Claro, então Deus está te repreendendo. Você afirma, minhas crenças são puras. Eu sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa ele. Mas não você que está afirmando isso, se pelo menos se fosse Deus que disse isso. Mas você que está afirmando isso para Deus. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando muito menos do que você merece. Que amigo é esse, hein? Escute, Deus sem dúvida está te castigando muito menos que você merece. Você merecia muito mais. O cara já estava se coçando com cacos de porcelana, de cerâmica. Estava completamente ferido. Morreu todos os filhos dele. Perdeu tudo. Ainda está falando que ele está castigando menos do que ele merece. Não tem mais nada a pegar do Jó. Tirou tudo do Jó, até a saúde. Essa aqui que é amigo, né? que levanta. Rapaz, para te afundar, essa aqui presta. Escute, acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os seus? É o que você pode fazer? Será que esse conhecimento é mais alto que o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo? É o que você pode saber? É mais vasto que a terra? É mais amplo que o mar? Se Deus passa e prende alguém ou convoca ao tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados.
Olha como ele está o acusando. Ele conhece os falsos, está chamando ele de falso, hein? De pecador. Por que ele está falando isso? Porque é tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz a uma criança. É. Então, isso também. Então, ele está falando, se ele está te castigando, é porque você merece, porque ele não estaria, porque seria impossível ele te castigar. É tão impossível como uma jumenta selvagem dar luz a uma criança. Então, Deus sabe o que faz. Então, você vê que eles não têm noção do que Deus está fazendo com Jó. Porque Jó justamente está fazendo o contrário. Ele está mantendo Jó nessa condição para ver se ele vai o renegar. Mas ele sabe, claro, que ele sabe que Jó não vai o renegar. É por isso mesmo que ele permitiu a Satanás de tirar tudo, porque se ele soubesse que ele ia renegar, ele não conseguiria nem vencer a Satanás, hein? Nem demonstrar para Satanás que ele não podia contra Jó. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se dos seus pecados e deixe toda a maldade para trás, então seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Aí está aconselhando a Jó de se livrar de seus pecados, de confessar os pecados para Deus, é que tudo vai ocorrer bem. Entendeu? Então a gente realmente não pode julgar quando alguém está doente ou assim. Falar, é uma coisa, você está doente porque você não está assim, não está assado. Pode até ser. Mas não somos nós que podemos julgar esse tipo de coisa, só Deus. Porque, por exemplo, é escrito que tem muitos doentes entre nós porque estão tomando a Santa Ceia, a ceia de uma maneira irresponsável, hein? Que estão se colocando tão fracos porque eles não poderiam tomar a ceia porque estão tão cheios de culpas. Aí a gente imagina assim, quando a gente vê alguém doente, então realmente ele está tomando indignamente ou fez coisas erradas, é por isso que ele está doente. Mas realmente a doença muitas vezes é uma graça. Eu vou de novo citar o exemplo, a quem não, ou não lembro que eu citei esse exemplo nos outros capítulos, o exemplo de Paulo, né, que tinha uma espinha na carne, e quando ele pediu 3 vezes para que ela seja eliminada, Deus falando, minha graça te basta. Então, Deus deixava essa espinha como uma graça para ele não se vangloriar, entrar na soberba do Todo-Poderoso, que ele tinha tudo na mão dele, né? Então ele sempre tinha que se lembrar que ele precisava de Deus para enxergar direito, e todo dia certamente ele pedia essa graça. Então isso o manter sempre em comunhão com Deus, acredito eu. Você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas, né? Só lembrando, livre-se dos seus pecados, se arrependa, ele está falando, confessa os teus pecados para Deus, e deixe toda a maldade para trás, então seu rosto se iluminará com a inocência, você será forte e não terá medo, você se esquecerá dos seus sofrimentos, serão como águas passadas, sua vida será mais luminosa que o meio-dia, até a escuridão será clara como a manhã, você se sentirá seguro, pois terá esperança. Ele estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará e muitos buscarão a sua ajuda. Aí ele tá falando, você vê, você é pecador, você vê que você vai morrer, você já está vendo a morte em qualquer canto. Então se livre dos seus pecados, os deposite nos pés de Deus,
confessa os teus pecados, e Deus vai te livrar deles, você vai voltar a viver, você vai voltar a ver a luz, você será protegido e descansará e irá dormir tranquilo, sem ver a morte. Sem medo se deitará, e muitos buscarão a sua ajuda. Porque ninguém quer a ajuda de alguém que está se queixando que vai morrer. É que está vendo já a morte se aproximar dele. Hein? Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Mas você será protegido se confessar os seus pecados. É aqui a gente acaba essa respostas de, como que ele chama? De Zofar, hein? Para o Jó. E aí o capítulo 12, que eu vou deixar para amanhã, é a quarta resposta de Jó. A quarta manifestação de Jó, que é a resposta a Zofar, ao que ele falou. Só que eu não vou falar hoje, porque está bastante extenso e vai demorar, eu acho que vai demorar muito. Entendeu? Então, é melhor a gente deixar a resposta de Jó para amanhã. A gente vai comentando essa resposta amanhã. Mas a gente vê como a amizade humana, às vezes, ela não é muito firme. Hein? São os 3 melhores amigos de Jó. E veja aqui como ele está, esse amigo, ou como ele é amigo. Ele está falando, será que todo mundo tem que se calar quando você fala? Enquanto você continua a tagarelar, quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá. Entendeu? Ele é realmente o acusador, hein? Ele praticamente é o Satanás falando com ele. Porque de amigo não tem mais nada. Entendeu? É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, de ter esses julgamentos com as pessoas. Então, a gente tem que sempre enxergar a pessoa como eu sou o Badr, eu não sou o que eu faço, Claro que eu tenho que dar exemplo, especialmente quando a gente é cristão, mas eu posso falhar, eu sou um ser humano, eu posso me deixar influenciar. Não é que eu quero falhar, não é que eu quero ser ruim, que eu quero ser mau, mas eu posso ser mau, eu posso ser ruim. Mas certamente eu me arrependo depois. Então a gente não tem que julgar a pessoa como sendo o Badr é ruim. Porque o Badr não quer ser ruim. Quando ele é ruim por se deixar dominar pela carne ou pelos sentimentos bestas, mas pelo menos não pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele tem domínio sobre a carne. Claro que é uma luta constante. Só que uma luta na qual a gente tem a vitória. Quando a gente se apega na palavra, a gente pega sempre o modelo da palavra e a gente consegue ter a vitória. Mas acontece que nossa carne, às vezes, ele é dominante. Hein? Então, eu posso decepcionar muitas pessoas. Porque eu não sou, senão não precisaria nem ter tido Jesus Cristo morrendo para mim. Se eu pudesse ser essa pessoa fantástica, reta, 100% toda a minha vida, para que Jesus Cristo precisava vir e morrer para alguém se um poderia se salvar sem precisar de Jesus? Então todos poderiam. Mas como nenhum consegue, mesmo o mais santo dos santos, falando assim, mesmo o mais santificado, mais reto, que o Jó é realmente a figura perfeita, o exemplo perfeito. Mesmo ele foi repreendido várias vezes por Deus. Então, quem somos nós para falar, não, eu sou justo, eu sou direito, eu sou reto? Não, eu tento de ser. Exatamente como Paulo. Paulo falava, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu não quero. Mas ele sempre lutava e tentava, só que ele tinha a vitória. Finalmente ele sempre teve a vitória. Ele falou, eu combati o bom combate. Eu corri
para alcançar a vitória. É isso, o nosso objetivo é chegar na linha de chegada vitorioso, combatendo o bom combate. Agora, tem batalhas no caminho, mas a guerra a gente ganha. É isso que a gente tem que ver. Especialmente através da morte de Jesus Cristo, para nós fica muito mais fácil, porque a gente tem esse meio de nos arrepender, né? De poder pedir a Deus perdão por nossos pecados, saber que Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados, porque Ele já foi tão bom que Ele entregou o Filho dele para nos redimir com Ele. Senhor, eu vou te agradecer pelo entendimento que você vai dar agora a todos nós, através do Teu Espírito Santo. Senhor, você deixa essa palavra clara, de fácil compreensão, Senhor. Eu sei que eu estou repassando ela através dos meus meios, mas com o Teu Espírito é sobre a Tua luz e direção. Senhor, o que eu não consigo passar direito, eu sei que você o completa no coração de cada um. Que todos tenham um entendimento correto desses textos. Em nome de Jesus, eu te peço abençoar cada um, que você possa nos dar a tua paz e tua tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, para hoje, a gente vai parar aqui. E amanhã a gente continuará com o capítulo 12, que é o discurso de Jó. A quarta resposta de Jó, que é a resposta a Zofar ao que a gente leu hoje, certo? Então, boa noite e fiquem todos com Deus. Amém.